Bendito Deus, Pai querido, Senhor do céu e da terra, nós estamos em Tua presença, Senhor, para Te louvar, tributar, meu Senhor, o louvor devido ao Teu santo nome. Querido Pai, abençoa a Tua igreja na cidade, no interior, guarda os meus irmãos, toma em Tuas santas mãos cada servo Teu. Abençoa as criancinhas, a juventude. Abençoa, Senhor, cada família. Toma em Tuas santas mãos as senhoras, os senhores, os órfãos, os viúvos, as viúvas, os necessitados. Pai bondoso, estenda as Tuas santas mãos sobre os idosos, necessitados, fragilizados. Guarda o Teu povo, guarda os Teus ministros, Pai. Fortalece a Tua igreja, dá vitória. Levanta homens e mulheres, meu Senhor, com compromisso, com desejo, Senhor, de fazer o Teu trabalho com alegria. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso e Fiel, guarda os nossos irmãos, os nossos ouvintes, nossos ajudadores e intercessores. Pai bondoso, ouve a nossa petição. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento, e nós estamos no ano 34. Nosso desejo é contribuir. Antes de entrarmos no ar, nós já estávamos trabalhando na congregação onde servíamos, e ali nós trabalhávamos com jovens e fizemos, a partir de 1988, um trabalho de conscientização da necessidade da palavra de Deus, a necessidade do crente buscar o conselho de Deus para enriquecer sua vida. Eu louvo ao meu Deus porque tive esse sentimento, esse desejo, ainda na minha juventude, no interior do estado, e me acompanhei com gente séria, me acompanhei com homens e mulheres dignos do Senhor Jesus. Tive o privilégio de aprender com os maiores e melhores da nossa denominação e das demais. Eu, ainda solteiro, era amigos de obreiros, homens importantes da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, leigos importantes das igrejas tradicionais. Tive a felicidade de privar da amizade de muitos ministros, muitos pastores, muitos amigos, uma porta que Deus abriu para mim, para trabalhar na Convenção Batista Brasileira, através da Casa Publicadora Batista, depois na Libace, na Convenção Batista Cearense, e depois no Hospital Batista Memorial. Foi uma porta larga, maravilhosa, aberta de uma forma profunda e me ajudou muito por toda a minha vida. Depois eu fiz o Cibima, que não é uma escola propriamente batista, mas é de irmãos tradicionais com muita qualidade. Tive professores da melhor nível, da melhor formação. Eu sou assim porque eu sou limitado, mas eu tive oportunidade e não desperdicei. Então é uma maravilha a gente servir, buscar, e eu me conscientizei e quando tive oportunidade ajudei. E o resultado é que nós estamos no ano 34 da nossa programação. E a nossa mensagem hoje é em 2 Crônicas. 2 Crônicas. Todo livro, quando se trata de livro, é segundo Crônicas, segundo Samuel, segundo Reis. Aqui é 2 Crônicas, capítulo 18, versículos 9 a 16. Uma maravilhosa história de um profeta de Deus contra os profetas do rei. Louvado seja o Senhor. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos com suas vestiduras, e estavam assentados na praça
à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaianã, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: com estes ferirás os sírios, até de todo os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: sobe a Ramote Gileade e prosperarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Mica lhe falou, dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a dum deles, e fala o que é bom. Porém, Mica disse: vive o Senhor, que o que Deus me disser, isso falarei. E vindo, pois, ao rei, disse-lhe o rei: Mica, iremos a Ramote Gileade à guerra ou deixar-la-ei? E ele disse: subi e prosperareis, e serão dadas na vossa mão. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei para que não me fales, senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito Deus, nós lemos a tua palavra. Pedimos pelos nossos ouvintes, pelos nossos irmãos, pedimos pelos que terão contato com as nossas publicações. Abençoe e guarda os teus servos, dá vitória a cada servo teu, manifesta o teu poder. Faz, ó Deus, a tua obra maravilhosa. Tu és o nosso Deus, nós somos os teus servos e estamos aos teus pés. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, na semana passada nós falamos a respeito da aliança do Josafá com o Acabe e também da reprovação de um dos profetas do Senhor, o profeta Micaías. Se não me falha a memória, foi o que foi ao encontro do rei Josafá e deu-lhe a chamada. Devias tu ajudar o ímpio, inimigo do Senhor e tudo? O Josafá ficou muito perturbado com aquela reprovação, porque o Acabe já tinha morrido, voltou da guerra morto, trouxeram ele para enterrar em Samaria, e o Acabe o Josafá ficou muito assustado, porque de fato ele deu apoio ao Acabe, que era um perverso, disse que o povo era o mesmo, não, o teu povo é meu povo e tal. Não tinha nada a ver ele se meter na guerra contra os sírios, porque ele não tinha a direção de Deus, o Josafá. Então o Acabe havia morrido, o profeta vai ao encontro do Josafá e lhe dá uma repreensão. Esta leitura foi antes da guerra, foi antes dele subir. Ele queria fazer uma guerra para anexar lá uma parte que, na verdade, no passado havia pertencido a Israel, parece-me que meia tribo de Manassés, e ele queria anexar aquilo ali, mas não faria isto sem uma guerra. O Josafá entra com ele, mas antes, os profetas do Baal, os profetas do rei Acabe, todo mundo combinado. Pareciam os juízes do Brasil, tudo combinado. Combinado para atacar, combinado para quebrar, combinado para condenar.
combinados para condenar. Tem pessoas sendo condenadas aí de, por toda bobagem e besteira que disse, como se fosse terrorista. E os terroristas soltos, passeando de avião, brincando, mas tem alguns idiotas que foram para a rua defender a Constituição e estão sendo condenados a 16, 17, sei quantos anos de prisão. Lá havia essa combinação de profeta safado, profeta perverso, tudo combinado. Parecia muito Juízes de Brasília. Parecia muito com os juízes do Brasil. Parecia muito com esse sistema apodrecido que piorou depois desta democracia relativa. E o resultado é que os profetas, tudo agradando o rei Acabe, sobe a Ramote Gileade e Deus é contigo, você vai vencer, vai ser moleza, uma guerrinha, no instante você vai faturar. O rei Josafá era um homem, apesar de ter vacilado nisso, mas era um homem que adorava a Deus, tinha um certo temor e tal. Disse, não tem nenhum profeta do Senhor aqui? Disse, o Acabe disse, tem o Micaías lá, mas é um desastre. Ele, quando abre a boca, é contra mim. Ele não diz nada que eu gosto, não diz nada que me agrade. Mas, em atenção a você, vou chamar. Mandou chamar, e quando ele chegou, aí o Acabe vai fazer lá sua, no mínimo, intimidar. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos com suas vestes reais, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizando. Já tinham comido, bebido, quem sabe ganhado uma gorjeta para mentir, esses profetas aí. Vai, profeta, vai lá e tal. E teve o Zedequias, um profeta mais perverso ainda do que os outros, e ele ousou, eu vou fazer aqui um teatrinho. Aí ele fez um pá de chifre de ferro, botou lá na cabeça aquela marmota e predisse lá a vitória do Acabe. Disse, olha, a tua vitória vai ser moleza. É como se você tivesse um chifre de ferro para encarar o rei sírio e vencer bem rapidinho e tal. Aí foi o tempo que chegou o profeta de Deus. Todos os profetas profetizavam isso. Estava combinado. É por isso que eu comparei com os juízes do Brasil. Estava combinado. Já tem 5 votos a favor. Já estamos quase vencendo. Perversidade. O coroinha do João de Deus e outros lá. Tudo na perversidade. Resultado, o rei se aproximou do profeta Micaías, o Mica, o mensageiro que chegou lá na casa do Mica, é Micaías, esse profeta, mas esse é o diminutivo. E disse, olha, as palavras dos profetas têm sido mensagens boas para o rei, para o nosso rei, o rei Acabe. Então vai e fala bem, faz uma profecia de encomenda. Só profeta perverso, maligno, miseráveis, é que aceita encomenda de profecia. Faça uma profecia legal. Vamos nos ajeitar aqui, combinar. Aí o profeta de Deus, que não abre, profeta de Deus não. Aí Mica, o profeta, disse, vive o Senhor, que o que Deus me disser, isso falarei. Pode haver o que haver, eu vou falar o que Deus mandar. Aí, quando ele chegou, o rei se aproximou. E aí, Micas? Iremos a Ramote Gileade, a guerra? Ou deixá-la aí ir? Eu vou ou não vou? Aí ele disse, vá.
Aqui no versículo 14, tudo indica que a entonação dele, o tom, foi a entonação, o tom de voz, alguma coisa, o rei entendeu que ele estava sendo sarcástico. E ele disse: subi, vai lá e prosperareis, e serão dados na vossa mão. O rei, não. Foi o mensageiro que fez ele trazer essa palavra, mas ele está dizendo num tom irônico. A entonação dele é de ironia. Aí o rei ficou mordido. O rei ficou mordido. Disse: quantas vezes eu já disse, quantas vezes eu já te falei, que não minta, não fale, só fale o que Deus mandar, em nome do Senhor. Aí o Mica contou a visão. Eu vi todo Israel disperso. Você vai, mas não volta. Eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse: estes não têm Senhor. Estes aí estão desorientados. Não têm Senhor. Estes não têm pastor. Estes não têm mais rei. Era mais ou menos isso a palavra que o Mica estava transmitindo. O rei ficou muito bravo. Mandou prender o profeta, prometeu dar uma solução ao problema quando retornasse. E profeta de Deus não muda. Servos do Senhor, homens e mulheres que têm a palavra de Deus, que têm temor de Deus, que têm graça em suas vidas, não muda. Aí o profeta disse: se você voltar, o Senhor não falou por mim. E, na verdade, ele voltou, morto como um porco em cima do carruagem. Aí deram o tratamento real, é claro, era um rei. Fizeram o sepultamento lá, quem sabe, as exéquias mais luxuosas possíveis. Depois foram lavar o carro lá na vinha do Nabote, onde os cães lamberam o sangue do Nabote. E o profeta de Deus disse lá: no lugar que os cães lamberam o sangue do Nabote, vão lamber o teu sangue. Ele morreu na Síria. Ele morreu em Ramote Gileade, muito longe daquele lugar. Mas veio sangrando em cima da carruagem. Fizeram o enterro digno de um rei. Tudo à altura, tudo muito bem preparado. Mas o carro precisava ser lavado, escovado, e o sangue coalhado do rei ímpio, do marido da Jezabel, que fez ela dominar pela crueldade e perversidade, ameaçando os profetas, matou muitos, ameaçou muitos, inclusive Elias. E foi assim que aconteceu. Não temos, a Bíblia é maravilhosa e não tem o compromisso de falar de detalhes de ação política. Nós não sabemos, a Bíblia não diz, quando o Mica foi solto, o que aconteceu, porque o Acabe não voltou para decidir. Disse: trancafia ele, bota ele na cela e mantém aí com pouco pão e pouca água. Não tem o pouco não, é pão e água.
É um ditado que dizem ainda hoje: bota ele na cela e mantém vivo, pão e água. Quando eu chegar, eu resolvo. Se você voltar, Deus não me usou, Deus não falou por mim. Meus irmãos, vale a pena servir a Deus, vale a pena ter fidelidade, vale a pena ter compromisso com a verdade de Deus. Que Deus abençoe os meus irmãos, que Deus encha de graça cada coração, cada vida, que Deus manifeste o seu poder na vida da igreja, nas pequenas congregações, nas grandes congregações, nos grandes templos, onde houver alguém que de fato conhece o Senhor Jesus como seu Senhor, como o seu Salvador, como o seu pastor. Que seja uma benção. Não negue a verdade de Deus, não aceite promoção maligna para renunciar ao bem. Não aceite. Não vale a pena ser coroado de título, ser coberto de dinheiro e joias e perecer com os ímpios, porque Deus não tem complacência com perverso. Deus tem complacência com contritos. A complacência do Senhor, a compaixão do nosso Deus é com pessoas que se arrependem e não com pessoas que se arrendam, que se vende, que se macula por algum interesse de ordem perversa. Que o exemplo que lemos e falamos seja um alerta. O Deus de Israel é o Deus de toda a humanidade e não aceita mentira, nem no altar, nem em lugar nenhum. É a palavra de Deus, a verdade de Deus, é a sabedoria e a santidade de Deus que deve determinar e não o artifício. Nós vamos orar o memorial da oração e nós vamos interceder pelos nossos irmãos, cada família, na cidade, no interior, os que estão aflitos, os que estão enfermos. Vamos fazer a nossa parte. Querido Deus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Querido Senhor, guarda os meus irmãos, da graça, da vitória, sustenta cada um, manifesta o teu grande poder, manifesta o teu amor, Senhor, opera maravilhas na vida da igreja, guarda os meus irmãos na cidade e no campo. Manifesta, Senhor, o teu poder no altar, manifesta o teu poder, meu Senhor, na ação dos teus ministros, pregadores, professores. Ó Senhor, ajuda a tua igreja, nos dá graça, nos dá alegria de servir, nos dá paz e comunhão contigo e com os nossos irmãos. Agradecemos tudo, Senhor, e agora suplicamos por este memorial, o memorial da oração. Tu conheces as famílias, tu conheces, meu Senhor, os descendentes daqueles que já foram chamados ao descanso eterno. Ó Deus, abençoa os meus irmãos, recompensa com a bênção dos céus, meu Senhor, a estes filhos, filhas, netos, netas, os viúvos, as viúvas, toma em tuas santas mãos, cada um, Senhor, ajuda os teus filhos, dá a tua graça, Senhor, para que eles tenham também, ó Deus, o prazer de te servir e ter a experiência pessoal. Amado Senhor, ouve a nossa petição, em o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós.
Amém.